Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael e eu sou o Kael. E neste vídeo nós vamos falar sobre o filme GOAT, com spoilers. Vocês devem estar notando que está um pouco diferente aqui o meu visual do primeiro vídeo, né? Infelizmente, o vídeo que eu gravei na sequência ali do vídeo com spoilers deste filme ficou meio cortado. Eu basicamente apareço só da linha da sobrancelha para baixo, então estou tendo que regravar aqui alguns dias depois. Não sei nem se a experiência vai ser tão legítima como costuma ser, mas estamos aqui para isso, né? Então vamos lá. Bom, se você não conhece meu canal, eu sou o Kael. Eu sempre vou ao cinema ou vejo um filme lançamento ali na semana e já venho aqui para gravar imediatamente para vocês. Normalmente eu gravo um vídeo com spoilers, aliás, um vídeo sem spoilers, um vídeo com spoilers e depois ali um terceiro vídeo na semana que é um tema aleatório. Ainda não está definido o que vai ser, mas eu já tenho algumas ideias. Por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos. Toda semana tem pelo menos ali 2 vídeos do lançamento, mais um outro vídeo aleatório que eu vou lançar, que às vezes, né, faz parte ali da rotina e você acaba gostando desses assuntos aleatórios que eu for trazer, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que já está me assistindo e que já curtiu o vídeo, mas vamos lá. Deixa eu pegar o fio da meada aqui, gente, porque normalmente, como eu falei pra vocês, eu gravo o vídeo na sequência. Eu termino de gravar o sem spoilers e já gravo o com spoilers, que é esse caso aqui, né? Que é o com spoilers e o dava pra salvar. Então, basicamente, esse vídeo aqui ele vai acabar sendo mais um dava pra salvar do que um com spoilers. Porque faz alguns dias que eu já assisti o filme e quando eu fui editar eu acabei descobrindo que eu tinha feito essa cagada no enquadramento. Pois bem, o filme que a gente está falando hoje é o filme GOAT. Acho que aqui no Brasil ainda tem um subtítulo, acho que é o melhor de todos os tempos, algo assim. Francamente, como eu assisti pelo streaming, né, eu procurei apenas por GOAT, nem reparei se tinha algum subtítulo, mas eu creio que sim, depois, porque eu fui no Adoro Cinema, né, que é o site que eu acabo acompanhando ali os lançamentos, e eu vi que tinha esse subtítulo, né, o melhor de todos os tempos. Mas de qualquer forma, isso não é importante, tá? Tô apenas divagando. Esse filme, ele é do produtor, né? Ele é o produtor, não é o diretor, tá? O Jordan Peele. É o diretor de Nós, de Corra, de Não Olhe Pra Cima. Não Olhe, eu acho. Ele tem esses 3 filmes ali no currículo. Eu sei que o pessoal ama ele, porque ele tem todo um estilo de direção ali, quase que autoral. Quase que autoral não, ele tem um jeito bem típico dele definir, ele gosta muito de usar elenco negro. Enfim, os filmes deles acabam sendo legais, entre aspas. O Corra eu acho muito bom, mas o Nós, pra mim o filme se perde no meio e o Não Olhe... Desculpa, gente, eu sei que tem muita gente que gostou e tudo mais, mas pra mim ele tem N problemas, principalmente aquele final. Nossa, é um filme bem medíocre pra mim. Mas tudo bem, eu sei que muita gente gosta do diretor, pra mim, desse diretor. Aqui nesse filme ele faz parte da produção, tá? Ele assina o projeto, assim como o Spielberg faz com vários projetos que o pessoal acha que ele tá dirigindo, mas na verdade ele tá produzindo. E na verdade o diretor é um cara chamado... Tem uma colinha. Justin Tipping. Não sei se esse cara ele é americano, se ele é de outra etnia, não sei, tá? Não conheço esse diretor. E pra mim, ele tem seus acertos e seus erros nesse filme. Lembrando, gente, pra mim, produtor, diretor, ator, não conta muitos pontos na hora que eu escolho o filme. Eu sempre escolho filme pelo pôster, tá? Raramente eu escolho por algum outro aspecto. Eu posso até criar expectativas dependendo do filme, como aconteceu com esse, tá? Que onde eu li a sinopse e minha expectativa era uma mistura entre um filme que chama Um Domingo Qualquer e O Advogado do Diabo, tá? Que são 2 filmes que eu acho excelentes, cada um dentro da sua temática. E eu achei que, cara, poderia funcionar muito bem. De certo modo, o filme ele até flerta um pouco com esses dois filmes. Mas, por exemplo, a gente não tem um grande jogo de futebol aqui, então não... esquece Um Domingo Qualquer. E o vilão, né, teoricamente, que é o treinador, ele não é basicamente o diabo do Advogado do Diabo, tá? Ele é bem diferente. Mas bom, como esse aqui é o vídeo com spoilers, eu vou começar a falar então mais sobre o filme. Primeiro, vamos deixar alguns pontos aqui já claros. O filme ele gira em torno de um personagem chamado Cameron Cage, que ele é de um ator que eu francamente não conheço ele, eu
fazendo a pesquisa, porque depois que eu gravo os vídeos no outro dia quando eu vou editar, eu até faço uma pesquisa ali pra ver, e eu sei que ele fez um filme que esse ano eu detestei. Ele tá no Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, esse remake que saiu agora, que, meu Deus, que lixo de filme. Ele não é o problema do filme, tá? Nesse filme ele entrega muito bem, eu tenho até a sensação de que esse filme ele gravou antes de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, porque ele tá muito menor. No Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, ele faz o papel de um personagem que é bem bombado, grandão, e nesse aqui você vê que ele realmente tá com o shape de atleta no começo de carreira. Ele tá magrinho, todo definido, trincado, legal. Ele entrega bem o papel, a atuação dele é muito boa. Eu não sei o nome do ator, eu devia ter colocado na minha colinha que eu não coloquei, tá? Desculpa. Mas também não é importante. Eu vou deixar aqui, também na edição em algum lugar, quem é o ator e o personagem, que é o Cameron Cage, que durante o filme o pessoal costuma chamar ele de Ken. Além desse personagem, que é o protagonista, a gente tem outro ator, também aí já por um personagem que teoricamente é o vilão, que é o vilão chama Isaiah White, né? Que é o personagem interpretado pelo Marlon Wayans. É um dos irmãos Wayans ali, dos 4 irmãos ali que são atores e costumam fazer filmes muito bons. Inclusive esse ator, ele costuma fazer filme de comédia, ele fez As Branquelas, ele fez Todo Mundo em Pânico, enfim, N outros filmes de sucesso. Nesse filme ele faz o papel do vilão, tá? E como vilão funciona muito bem, tá? Por quê? O filme ele começa mostrando uma cena do Cameron criança, ainda do lado do pai, onde ele tá vendo a final de um campeonato, imagino que seja o Super Bowl, no filme não fica claro, tá? Onde ele ganha, mas para vencer o jogo, ele basicamente quebra a perna ali de um jeito bem monstruoso, bem visceral. Dá pra ver a perna dele pendurada e tudo, é meio punk, assim. O pai do Cameron faz com que ele não desvie o olhar e ele fala, ó, isso aqui é o que os homens fazem, eles entregam tudo e têm tudo. Isso é um sacrifício que todo homem faz. E o filme começa a girar nisso, porque o que acontece? O pai do Cameron começa a treinar ele para ser o melhor de todos os tempos, desde criança, inspirado pelo Isaiah, né, que é o personagem do Marlon. E conforme vai passando o tempo, ele se destaca realmente, aí o filme dá um salto no tempo, a gente vê que o Cameron ele despontou no futebol americano universitário, mas o pai dele faleceu. E aí, ele tá naquela última semana ali, onde vai ter a peneira para os grandes times. Existe uma grande expectativa em cima do Cameron para ele ser contratado ali por um grande time, inclusive pelo time que faz parte, o Isaiah, que é os Salvadores. Ele tá ali num treino à noite, porque ele gosta muito de treinar, ele é um atleta de alto nível, só que ele é atacado à noite e você não fica muito claro por que isso aconteceu até o final do filme. O que acontece? Ele tá treinando, ele vai pegar a bola uma hora ali que ele arremessou e a bola ficou longe. De repente surge um cara do nada ali, enfia uma barra de ferro na cabeça dele, tipo, do nada. E aí, obviamente, tem uma conclusão, a cabeça dele rachou, o cara fica com os grampos ali, os caras, enfim, ele tá com o cérebro inchado e ele acaba não conseguindo participar dessa peneira. Depois disso, ele meio que tá deprê, porque ele não vai conseguir mais fazer nada, só que o agente dele consegue um esquema para que ele vá treinar com o Isaiah por uma semana, para ele poder se provar, e então talvez ele vai ser contratado. E obviamente ele aceita, e o filme parte daí. O Isaiah, como personagem, logo no início, você vê que tem alguma coisa estranha. Até porque o centro de treinamento dele, onde ele mora, é uma casa estranhíssima, construída no meio do deserto. Ele tem, óbvio, né, como um grande atleta que já venceu 8 vezes o campeonato de futebol, né? Eu desconfio que seja o Super Bowl, porque tem os anéis. Ele tem um CT dentro da casa dele, a casa dele fica no meio do deserto, ela é rodeada por fãs, que inclusive rola uma comparação de que os fãs de futebol são praticamente uma seita, e os caras odeiam o Cameron, porque falam que não é ele que eles querem, enfim. E o Isaiah, no início, ele parece só um cara excêntrico, ele gosta de caçar, você chega na casa dele tem um monte de pele, crânio, e ele fala que lá não se usa celular, eles desligam tudo, enfim, e aí começam a partir os treinos. Nesse ponto do filme, até então, você só tem aquela sensação estranha, né? Não é nada ali sobrenatural. Porém, conforme o Isaiah vai pressionando cada vez mais o Cameron, você vê que rola um lance meio de psicopatia. Tanto que nesse ponto do filme, pelo menos pra mim,
eu já não estava mais com a sensação de que a gente teria algum fator sobrenatural. Apesar de que no trailer, infelizmente, o trailer desse filme entrega muito, tá? Mas apesar que no trailer isso fica implícito. Não só implícito, acho que fica explícito mesmo que a gente vai ter um fator sobrenatural pesado. Né? Como eu não vejo o trailer, então minha expectativa era neutra. Eu não sabia o que esperar do filme. Eu só tinha lido a sinopse, onde a gente tinha um atleta ali em início de carreira indo treinar com outro atleta veterano, né? E aí começava a rolar uma grande pressão em cima dele para mostrar que as coisas não eram da forma que ele pensa. Então, assim, e pelo pôster do filme, onde mostra ali uma bola com chifres e tudo mais, meio que eu matei que esse filme teria, assim, alguma coisa sobrenatural. E até metade do filme a gente não tem isso. Apesar de que, eu já falei isso no vídeo sem spoilers, tá? Esse é um filme arte, então, mesmo não acontecendo nada de sobrenatural, eu já vi aqueles elementos, símbolo, triângulo, enquadramento da câmera mostrando a situação por cima, mostrando que, por exemplo, tem uma cena que tem uma banheira de gelo em que tá muito claro que é um símbolo de ritual ali, e o Cameron tá no meio. Ou, por exemplo, por que o Isaiah sempre tá ali tirando sangue, ou vou ver um vídeo, ele nunca tá ali envolvido, né, exatamente com o público e tal. Sempre rola essas coisas estranhas, mas você sempre fica na dúvida até o ato final. Quando a gente chega no ato final, que a gente passa essa parte do treino, onde o Isaiah leva o Cameron ao limite, ao ponto dele chegar a dar uma cabeçada. Detalhe, gente, ele tá com grampos aqui na cabeça. Ao ponto dele chegar a dar uma cabeçada em outro atleta para se provar que ele consegue sacrificar tudo. Porque o Isaiah coloca na cabeça dele que ele tem que sacrificar, ele tem que fazer o que o pai dele falou. Né? Os homens fazem isso. Inclusive as conversas do Isaiah com o Cameron são muito boas, inclusive tem uma, isso deve ser alguma coisa cultural dos Estados Unidos, francamente eu não conhecia, tá? Que ele fala que lá, né, o pessoal fala que é sempre Deus, família e futebol. Né? Tem esses três itens ali, são as três ordens na vida. E o Isaiah, ele fala que para ele é o contrário, é futebol, família e Deus. Esse é o único ponto ali até metade do filme que você tem a sensação que tem alguma coisa sobrenatural, mas nada acontece, apesar de toda a simbologia carregada, que é uma coisa que eu não gosto, gente. Eu não gosto de filme de arte, eu não gosto disso, pra mim não funciona. Por mais que eu entenda, que eu consiga pescar isso no filme, é chato. Então assim, gente, isso não me pegou e não me pega. Raramente um filme vai conseguir fazer isso comigo. São pouquíssimos filmes que têm esse teor mais arte, assim, mas, meu Deus, estou transcendendo a arte que vai me encantar. A maioria é um pé no saco. Enfim, a gente tem toda essa parte do trem, e isso culmina com que cena? Uma cena onde eles estão na sauna e conversando, né? E o Isaiah, ele começa a falar pro Ryan que ele vai sentir falta de tudo, enfim, ele pega e vai embora, deixa o Ryan, não sei de onde eu tirei esse nome, o Cameron, e aí ele vai embora, deixa o Cameron ali dentro da sauna, e dentro da sauna tinha uma fã, que é famosa ali, né, estava escondida e ela tenta matar o Cameron. O Cameron obviamente reage, ele é um atleta, uma mulher pequena, já meio senhorinha, e ele enforca ela, desmaia ela, e o Isaiah volta e vê. Só que nessa daí, que ele abre a porta da sauna, tudo, o Cameron pega, ele tenta sair, e a mulher vai pra cima do Isaiah, o Isaiah enforca ela também, joga ela na parede, faz ela bater a cabeça, e basicamente ela morre. Por que eu digo que ela morre? Não é mostrado, ele simplesmente fala que ele vai limpar a sujeira, manda o Cameron embora, e no outro dia, cara, isso é muito surreal. No outro dia, tá o Cameron e o Isaiah, tipo, dando tiros com uma AWP, um rifle de precisão ali, fora do CT, no meio do deserto ali, e de repente alguém chega com um corpo, desova ali na frente e eles estão metendo bala no corpo. Detalhe, tá? Tem uma cena no trailer que não existe no filme. E isso também pesa bastante pra mim, tá? É um dos motivos de eu parar de assistir trailer, tá, pessoal? Então, é isso. Tem trailer que ele te dá uma sensação, e quando você chega no filme, nem a cena que você viu no trailer tá no filme, que é ridículo, tá? Eu já não gosto de ver trailer porque ele entrega demais. Aí, além de tudo, ele entrega uma coisa que não tem. Então é pior ainda pra mim, enfim. Tô divagando, vou continuar aqui. E eles matam essa pessoa tá morta lá e nada acontece. Essa é até uma cena deslocada. E esse filme ele também tem um problema, tá? Tanto na parte dos treinos,
como nessa parte onde eles estão ali atirando, como em outras também, quando eles estão correndo, ou no meio das conversas, ou quando o Cameron tá andando na mansão ali, ele tem umas visões, você dá a entender que ele ficou meio louco, porque bateram na cabeça dele. Isso não leva nada a lugar nenhum, gente. É uma coisa completamente jogada no filme, não faz o menor sentido. Enfim, vocês já notaram que eu tô com um pouco de ranço desse filme. Não sei se é porque passou já algum tempo, já não tô mais tão na euforia de quando eu terminei, mas o filme é pior do que eu lembro, tá? E olha que eu assisti ele na sexta, hoje é segunda. Aí finalmente a gente vai pra cena final. A cena final, pra mim, ela é a melhor parte do filme, de longe. Ela arremata tudo o que aconteceu. A gente tem uma festa onde fica subentendido, onde o pessoal, onde os patrocinadores, o Cameron, o próprio agente do Cameron, o médico que estava ajudando ele, estão bebendo sangue do Isaiah. Por isso que ele tirava sangue tantas vezes. Apesar que ele dá uma desculpa falando que ele usa isso como se fosse um pós-treino ou para quando ele quer treinar mais. É meio estranho ele sempre ficar ali, tá? E passa essa festa. Quem leva o Cameron para essa festa é a esposa do Isaiah, que não vai. E a esposa do Isaiah, você nunca entende se o Cameron tá pegando ela ou se ele tá pegando a assistente dela. Enfim, é uma mulher mó estranha. Apesar que a atriz é muito bonita, mas é uma mulher mó estranha. E aí, chega no outro dia, o Cameron acorda e ele tá num lugar totalmente diferente ali, que tem como se fosse vários manequins ali com roupas de jogadores famosos. E o Isaiah começa a confrontar ele. E o Isaiah meio que deixa claro pra ele que tudo que ele passou até agora foi uma provação, que ele tomou sangue, que ele está pronto, o que ele está disposto a sacrificar. E ele diz pro Cameron o seguinte, ó, só um de nós dois vai sair por aquele corredor. O que sair vai ficar com tudo. Só que para você sair, você vai ter que passar por mim. E os dois saem na mão. É uma cena de luta até legal, mas meio que dá a entender, pelo menos eu entendi isso, o Isaiah meio que se entrega, porque, cara, ele dá uma surra no Cameron. E depois ele simplesmente deixa o Cameron pegar um capacete e arrebentar ele, do nada ele vê o Cameron chegando. Pra mim, o filme dá a entender ali que o Isaiah tá meio cansado daquela vida. Ele fez realmente esse pacto e ele tá meio cansado. O Cameron vence ele vai pra fora e aí a gente vê que o patrocinador, o próprio agente do Cameron, mais outras pessoas, como por exemplo a esposa do Isaiah, fazem parte de uma seita e tá todo mundo ali esperando ele de uma forma festiva, mas bizarra. Eles estão como se fosse num altar ali, vestindo máscaras de animais, coisas bizarras ali. E a mulher do Isaiah tá com um livro aberto ali, falando, ó, você tem que assinar. E ele fica meio que sem entender e tudo. Aí o agente dele tira a máscara, que ele tava ali no trono, né? Ele tira a máscara, né, pra mostrar que ele é uma das pessoas que estavam no trono. E vai pro Cameron e fala, ó, seu pai fez esse acordo. E aí o Cameron descobre que o pai dele, que incentivou ele a vida toda, morreu fazendo um acordo com aquele patrocinador para que o Cameron fosse o herdeiro, digamos assim, do trono do Isaiah. E ele surta. Tem no filme todo, tem uma arma que é uma massa, que ela tem uma estaca de um lado e a parte pesada do outro. E ela tá ali no chão, o Cameron pega essa arma. E quando ele tá meio que duvidando ali, que chega aquele personagem que bateu nele no começo do filme, porque isso foi encomendado ali, essa parte da pancada foi encomendada pelo patrocinador, porque ele não podia passar pela peneira, ele tinha que ir lá direto. Ele percebe que o cara tá atrás, ele esquiva do cara e pega essa massa e dá na cabeça dele. E a partir daí é uma carnificina geral. A cena final ela é muito legal, ela arremata a história, ela explica todas as pontas soltas que aconteceram no primeiro ato, durante os treinamentos, as estranhezas, porque tudo é muito solto e ali explica tudo. Ao mesmo tempo que essa cena é boa, ela é muito expositiva, então ela também é ruim. Apesar do final desse filme ser legal, e eu prezo muito por bons finais, esse final não foi satisfatório, tá? É satisfatório de certo modo que ele vai lá e mata todo mundo e é bem brutal, mas a forma como chegamos ali, cara, pra mim não funcionou. Esse filme realmente é um nota 5. E ele só não é menos porque as interpretações são muito boas, tá? Porque se tivesse uma derrapada ali no meio, juro por Deus, esse filme era uma nota 3,5, tá? Mas o Marlon Wayne está estupidamente bom, mas muito bem. E esse ator, que eu não lembro o nome, que faz o protagonista, também está muito bem.
tá? Então eles entregam. É um filme que para quem gosta dessa parte mais da loucura da arte do cinema vai amar. Mas infelizmente não é um filme bom. Pelo que eu vi de algumas críticas, realmente o pessoal parece que tá nesse ama-me ou odeie, né, para esse filme. Eu realmente não fiquei em nenhum dos lados, para mim ficou na média, porque não é um filme dispensável, tá? Assistiria ele tranquilamente, mas não é um filme que eu escolheria numa galeria para rever. Tá? Se estiver passando na TV ou numa lista aleatória ali, eu possivelmente vou assistir de novo, sem reclamar, fazer biquinho ou ficar de birra. Mas não é um filme que me pegou, tá? Infelizmente o filme acaba logo depois disso e é isso. Então assim, gente, a maior parte dos comentários que eu já fiz aqui já meio que direcionam o que eu mudaria nesse filme. Cara, eu colocaria sim, eu amarraria as pontas, daria um desenvolvimento melhor ali entre o primeiro, o segundo e o terceiro ato, que parece que eles não se conversam. Parece que o primeiro ato parece que é uma coisa, o segundo ato parece que é outra e o terceiro ato parece que é outra. Apesar que o terceiro ato explica os anteriores, não amarrou bem, tá? Não rolou. Muito expositivo, porque faltou situações, porque, tipo, as coisas não é que são muito sutis, elas não existem. Não existe uma cena ou um ato que converse com o outro, por mais que você tenha desconfiança, tá? Então isso é um problema. Isso é um problema grande. Para um filme que, para mim, falhou muito no desenvolvimento. A maior falha desse filme é o desenvolvimento. Então eu colocaria, sim, cenas a mais que ligam esses pontos. Eu deixaria a entidade, porque tem uma entidade sobrenatural mesmo. No final, quando ele massacra todo mundo, a entidade vem e mata o agente dele. E é uma entidade sobrenatural claríssima, tá? Eu deixaria essa entidade como algo que vai acontecendo desde o momento que o Cameron chega, tá? Porque isso no final simplesmente é jogado, cara, não funcionou. Apesar que pra mim, eu gostei, mas não funcionou, como desenvolvimento não funcionou. A cena final sozinha, dispensando todo o início do filme, é melhor. Se você fizesse só a cena final, um curta-metragem, tava ok. Não precisava do início. Você tá entendendo o motivo de eu estar falando isso? Não teve desenvolvimento. Aparentemente, a primeira 1 hora do filme não serviu pra nada. Tá? É muito jogado. Então isso eu mudaria. Eu daria mais importância a outros personagens. Por exemplo, a gente tem o quê? A gente tem basicamente o agente, a esposa, o médico e a amiga da esposa. E só, mas o filme é muito centrado nos dois. Isso é um problema? Não necessariamente. O problema é que chega no final, o Isaiah, que é o outro protagonista, né, o que é o antagonista na verdade, ele meio que tá morto, a gente fica entendido que ele morreu. E aí só tem esses personagens aleatórios que aparecem, sei lá, em 10 minutos do filme ou menos. Então tem muito pouco tempo de tela, não tem nada de desenvolvimento. Tanto que você vê o agente dele no começo do filme e no final. Não tem nada depois. Cara, coloca mais coisas ali nesse agente. Pô, o Cameron quando chega lá, ele entrega o celular e fica incomunicável. Por que esse agente não foi lá pra ver o que estava acontecendo? Ou mesmo o patrocinador. A gente só descobre quem é o patrocinador e que ele fez algum acordo com o pai dele no final do filme. Estendesse mais a cena de infância, fizesse algo mais ali palpável. A parte do ataque, cara, é ridículo. Ele sofre o ataque, ele é um atleta que está em ascensão, ele é bem famoso. Não tem investigação, não tem nada. Então esse filme ele dá essas mancadas pra mim. Uma coisa que eu não posso reclamar, tá? É que nem eu falei, o primeiro ato é muito legal, mas não conversa com o segundo, que também não conversa com o terceiro, apesar que o terceiro explica todo o resto. Mas o segundo ato, que é o do treinamento, se o filme optasse por ir sem esse fator sobrenatural no filme, não teria problema, tá? Porque a pressão que o Isaiah faz no Cameron, ela é tamanha que tem horas que... Eu não vou lembrar o nome do personagem, tá? Mas ele lembra muito o treinador do baterista do Whiplash. Ele chega ao ponto de fazer o Isaiah tremer na base. Isso ficou muito legal. Mas no fim das contas isso não vale nada, porque não teve desenvolvimento. Então assim, eu valorizaria mais essa parte do treino. Teria uma infância melhor. Exporia mais essa infância, contaria melhor essa história. Até chegar ao ponto que ele é atacado, que tem todo aquilo ali, porque é essa primeira parte do filme. E, obviamente, eu colocaria essa entidade presente, não sei se só na casa do Isaiah, ou desde que o pai dele morreu e fez esse pacto, mas daria para ter essa crescente até chegar no final e a gente entender
que aquela criatura dos sonhos ou das visões dele realmente existem. E não... porque assim, a pancada que ele toma na cabeça, ele não tem visão disso. Ele tem visão de jornalista, ele vê alguém atacando ele. Não dá a entender que é uma coisa sobrenatural. E de fato não é. Como eu falei, a visão dele não leva a nada a lugar nenhum. Eu retiraria isso do filme, tá? Se for pra isso, retiraria. Enfim, dava pra mudar muita coisa, principalmente o desenvolvimento. Mas é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui refazer esse vídeo. Tô fazendo de novo, sem roteiro. A única diferença que eu tenho agora é que eu realmente já fiz uma pesquisa antes, porque eu já editei o primeiro vídeo. E esse agora é o segundo, que eu já tinha gravado na sexta, mas estou tendo que regravar agora na segunda. E é provavelmente por isso que esse vídeo vai acabar saindo na quarta-feira, porque eu vou ter que ter um tempinho ali para editar ele novamente. Bom, pessoal, se você me assistiu até aqui, muito obrigado por me assistir. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos. Agradeço a todo mundo que suportou o meu humor insuportável até agora e todo mundo que já se inscreveu no canal. A gente está quase chegando a 100 inscritos e a partir daí eu não vou falar só sobre cinema ou só sobre filmes. Vou começar a divagar um pouco mais, porque vocês já devem ter notado que eu falo muito, eu tenho, sei lá, cara, eu tenho a sensação de que eu tenho muito assunto. Talvez seja algo do agrado de vocês ou só estou falando groselha. Bom, eu vou descobrir daqui a algum tempo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau!